A história do cristianismo. Século III. O século III do cristianismo se desdobrou em meio a uma das fases mais tumultuadas da história romana, conhecida como a crise do terceiro século. Este período foi caracterizado por uma série de desafios abrangentes, incluindo instabilidade política, invasões bárbaras e pressões econômicas, que tiveram um impacto profundo na sociedade e na trajetória do cristianismo. A crise política que assolou o Império Romano durante o século III foi marcada por uma sucessão de imperadores efêmeros, frequentes assassinatos e usurpações. A instabilidade política culminou na fragmentação do império em regiões controladas por governantes locais. As lutas internas pelo poder abriram espaço para invasões de povos bárbaros, como os godos e os germanos, que pressionaram as fronteiras romanas. Diante desses desafios, a sociedade romana estava em constante estado de turbulência. As cidades, que antes eram centros de prosperidade, cultura e administração, enfrentaram declínio econômico e desorganização. A escassez de recursos, causada por problemas agrícolas e pela interrupção das rotas comerciais, impactou significativamente a vida urbana. Nesse cenário de incertezas, a estratificação social tornou-se mais acentuada, com a classe senatorial perdendo influência e uma nova elite militar emergindo. Para os cristãos do século III, esse período de crise representou um desafio duplo. Por um lado, eles enfrentavam perseguições intermitentes, pois eram frequentemente responsabilizados pelas calamidades que assolavam o império. Por outro lado, a comunidade cristã estava crescendo em número e influência, penetrando diversas camadas sociais, desde escravos até membros da elite. Em meio a essa crise, emergiram figuras notáveis que desempenharam papéis significativos na moldagem do cristianismo. Orígenes, um teólogo e estudioso cristão em Alexandria, destacou-se por suas contribuições à teologia e exegese bíblica. Contudo, sua obra não esteve isenta de controvérsias, já que suas ideias, como a preexistência das almas, foram posteriormente consideradas heterodoxas. Além disso, o século III testemunhou a ascensão do cristianismo à posição de religião oficial do Império Romano. O imperador Constantino, após sua conversão ao cristianismo, emitiu o Edito de Milão em 313 d.C., garantindo a liberdade religiosa e encerrando oficialmente as perseguições aos cristãos. No contexto geográfico, a expansão do cristianismo durante o século III foi notável. O crescimento da fé cristã ultrapassou as fronteiras do Império Romano, alcançando regiões como a Pérsia e partes do Oriente Médio. Em resumo, o século III do cristianismo foi um período de complexidade extrema, onde desafios políticos, sociais e econômicos moldaram a trajetória da fé. A resiliência da comunidade cristã diante dessas adversidades, aliada às mudanças políticas que culminaram na tolerância religiosa, lançou as bases para a consolidação do cristianismo como uma força duradoura na história mundial. O século III do cristianismo marcou uma fase tumultuada e transformadora na história, especialmente no contexto político e social, devido ao declínio progressivo do Império Romano. Esse período foi caracterizado por uma série de desafios que moldaram não apenas a trajetória do cristianismo, mas também a estrutura política e social da época. Com o Império Romano em declínio, o século III testemunhou uma transição significativa em direção ao feudalismo. O poder centralizado de Roma enfraqueceu-se, dando lugar a uma estrutura política descentralizada e fragmentada. Regiões anteriormente unificadas sob o domínio romano tornaram-se autônomas, governadas por senhores feudais locais.
Essa descentralização do poder político foi acompanhada por uma reorganização da estrutura social, marcada pela hierarquização e pela estratificação de classes. A sociedade do século III tornou-se notavelmente hierarquizada, com uma elite governante detendo o poder político e econômico. Essa elite, composta principalmente por senhores feudais, consolidava sua autoridade por meio da posse de terras e do controle sobre a produção agrícola. Em contraste, as camadas socioeconômicas inferiores, como camponeses e servos, enfrentavam uma existência mais precária, frequentemente vinculados a terras sob o domínio dos senhores feudais. As cidades, que outrora eram centros vibrantes de comércio, cultura e administração no Império Romano, começaram a declinar durante o século III. A instabilidade política, as invasões bárbaras e as pressões econômicas contribuíram para a desorganização urbana. Muitas estruturas urbanas foram abandonadas, e as populações migraram para áreas rurais em busca de segurança e sustento. No âmbito geográfico, as mudanças políticas refletiram-se na dissolução das fronteiras romanas e na emergência de entidades políticas regionais. O feudalismo trouxe consigo uma descentralização do poder, com feudos e condados adquirindo autonomia relativa em termos de administração e governança. Em paralelo a essas transformações sociais e políticas, o cristianismo desempenhou um papel crucial. A fé cristã, que anteriormente enfrentará períodos intermitentes de perseguição, começou a ganhar aceitação gradual entre as classes governantes. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo, seguida pelo Edito de Milão em 313 d.C., marcou um ponto de virada ao garantir a liberdade religiosa e encerrar oficialmente as perseguições. Em resumo, o século III do cristianismo foi um período marcado por profundas mudanças na estrutura política e social, à medida que o Império Romano declinava e dava lugar a uma nova ordem feudal. Essas transformações influenciaram não apenas a configuração política da época, mas também tiveram impacto direto na vida cotidiana das pessoas, refletindo-se na organização social, na decadência urbana e nas dinâmicas econômicas em evolução. O século III do cristianismo foi uma época marcada por tumultos sociais, conflitos internos e invasões bárbaras, criando uma paisagem complexa de desafios e transformações. A sociedade desse período estava profundamente dividida entre a elite aristocrática e uma população rural empobrecida, e os principais conflitos internos agravaram ainda mais as dificuldades enfrentadas pelas classes mais baixas. A estrutura social do século III era altamente estratificada. Na cúspide estava a elite aristocrática, composta por senhores feudais e governantes regionais. Essa classe detinha o controle sobre terras, recursos e o aparato político, consolidando sua posição de poder. No entanto, a instabilidade política e as ameaças externas criaram desafios significativos para essa elite. Em contraste, a população rural enfrentava uma realidade desafiadora. Os camponeses e servos, muitas vezes vinculados às terras controladas pelos senhores feudais, viviam em condições precárias. O declínio econômico, as pressões tributárias e a falta de segurança exacerbaram as dificuldades enfrentadas pelas classes mais baixas da sociedade. Os conflitos internos desempenharam um papel crucial no século III, exacerbando as divisões sociais já existentes. Guerras civis e lutas pelo poder entre diferentes facções políticas contribuíram para a instabilidade geral. A crise do terceiro século no Império Romano, caracterizada por sucessivas usurpações imperiais e fragmentação territorial, foi um exemplo notável desse período de conflitos.
Além das lutas internas, as invasões bárbaras representaram uma ameaça significativa. Grupos como os godos e os germanos invadiram territórios romanos, causando destruição e deslocamento populacional. Essas invasões não apenas impactaram as áreas urbanas, que já estavam em declínio, mas também afetaram as comunidades rurais, ampliando ainda mais as disparidades sociais. Nesse contexto turbulento, o cristianismo continuou a desempenhar um papel fundamental. A fé cristã, antes sujeita a períodos intermitentes de perseguição, começou a ganhar aceitação entre as classes governantes. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo e a emissão do Edito de Milão em 313 d.C. marcaram eventos decisivos que contribuíram para a tolerância religiosa. Em resumo, o século III do cristianismo foi um período de intensos conflitos e divisões sociais. A elite aristocrática e a população rural empobrecida representavam extremos opostos da estrutura social, enquanto guerras civis e invasões bárbaras agravavam as dificuldades enfrentadas pelas classes mais baixas. Nesse cenário complexo, as transformações sociais e políticas moldaram a trajetória do cristianismo e influenciaram significativamente o curso da história. O século III do cristianismo foi uma época de desafios significativos para os mais pobres, cujas vidas eram moldadas por condições precárias, acesso limitado a recursos básicos e mudanças significativas nas dinâmicas sociais e econômicas. A vida dos mais pobres era caracterizada por uma série de dificuldades, influenciadas por fatores como a instabilidade política, invasões bárbaras e pressões econômicas. O acesso a recursos essenciais, como alimentos, água potável e abrigo, era muitas vezes limitado, contribuindo para um padrão de vida extremamente desafiador. A urbanização, que antes caracterizava muitas regiões durante o auge do Império Romano, diminuiu durante o século III. As cidades, outrora centros de comércio e cultura, enfrentaram declínio devido a fatores como guerras civis, invasões bárbaras e crises econômicas. Esse declínio urbano teve um impacto direto nos mais pobres, muitos dos quais buscaram meios alternativos de subsistência. Muitos indivíduos economicamente desfavorecidos recorreram ao trabalho agrícola como uma fonte vital de sustento. O trabalho nos campos tornou-se uma opção comum para aqueles que enfrentavam dificuldades econômicas, oferecendo uma maneira de garantir alimentos, em alguns casos, proteção contra as incertezas associadas às mudanças políticas e sociais. Além das adversidades materiais, os mais pobres também enfrentavam desafios sociais. A estratificação social era evidente, com uma elite aristocrática detendo o poder político e econômico. A falta de oportunidades educacionais e o acesso limitado a posições de destaque contribuíram para a perpetuação das desigualdades sociais. No cenário religioso, o cristianismo emergente desempenhou um papel crucial na vida dos mais pobres. A fé cristã, que pregava valores como compaixão, caridade e igualdade, proporcionava consolo espiritual e apoio comunitário aos necessitados. As comunidades cristãs primitivas, muitas vezes formadas por pessoas de diferentes estratos sociais, buscavam criar um espaço onde a dignidade e a solidariedade pudessem ser cultivadas. Em resumo, o século III testemunhou as condições difíceis enfrentadas pelos mais pobres, cujas vidas eram moldadas por desafios econômicos, declínio urbano e limitações sociais. No entanto, em meio a essas adversidades, o cristianismo oferecia uma mensagem de esperança e comunidade, influenciando a vida cotidiana e proporcionando suporte espiritual para aqueles que mais necessitavam.
O século terceiro do cristianismo foi uma época marcada por intensos debates teológicos e pelo desenvolvimento contínuo da doutrina cristã. Em meio a desafios políticos, sociais e econômicos, as comunidades cristãs enfrentaram questões fundamentais relacionadas à natureza de Cristo e à pureza da Igreja. Um dos debates mais significativos desse período centrou-se na natureza de Cristo, uma questão que havia sido objeto de discussão desde os primeiros séculos do cristianismo. O arianismo, uma corrente teológica que negava a plena divindade de Cristo, tornou-se uma fonte significativa de controvérsia. Arius, um presbítero em Alexandria, defendia a ideia de que Jesus Cristo era uma criação divina, mas não eterno como Deus Pai. Essa visão foi rejeitada pelo primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C., que afirmou a consubstancialidade do Filho com o Pai. Além disso, o século III viu o surgimento do donatismo, um movimento que enfatizava a pureza da Igreja e questionava a validade dos sacramentos administrados por clérigos que haviam cedido durante as perseguições. Este movimento ganhou força principalmente na região do norte da África e levou a debates acalorados sobre a natureza da Igreja e da graça divina. Em paralelo, o maniqueísmo, uma religião sincrética fundada por Mani, tornou-se uma força significativa. Essa doutrina misturava elementos do zoroastrismo, cristianismo e budismo, e suas ideias influenciaram algumas comunidades cristãs durante o século III. O contexto social e político tumultuado desse período também contribuiu para os debates doutrinários. A perseguição aos cristãos, embora menos intensa do que em períodos anteriores, ainda representava uma ameaça constante. O imperador Diocleciano, por exemplo, empreendeu uma série de medidas persecutórias, incluindo a destruição de igrejas e escrituras sagradas. Apesar dos desafios, o século III foi crucial para a consolidação e definição da teologia cristã. Os debates e controvérsias desse período não apenas moldaram a compreensão cristã de questões fundamentais, mas também influenciaram a trajetória da Igreja nos séculos subsequentes. As decisões dos concílios, a formulação de credos e a resistência a doutrinas consideradas heréticas foram elementos essenciais desse processo doutrinário, contribuindo para a riqueza e complexidade do cristianismo primitivo. Clemente de Alexandria, Orígenes e Cipriano de Cartago emergiram como figuras proeminentes no cenário cristão do século III, desempenhando papéis cruciais em debates teológicos, questões éticas e controvérsias doutrinárias. Clemente de Alexandria foi um teólogo e filósofo cristão que liderou a escola catequética de Alexandria. Sua abordagem teológica incorporava elementos da filosofia grega, buscando uma síntese entre a fé cristã e a sabedoria filosófica. Clemente enfatizava a importância da educação cristã e a busca do conhecimento como meio de crescimento espiritual. Orígenes, também associado à escola de Alexandria, foi um erudito e teólogo prolífico. Sua obra inclui a exegese bíblica e a defesa da fé cristã contra críticas externas. Orígenes contribuiu significativamente para o desenvolvimento da teologia cristã, explorando questões como a natureza da Trindade e a relação entre a alma e o corpo. Cipriano de Cartago, por sua vez, destacou-se durante a controvérsia do donatismo, um movimento que questionava a validade dos sacramentos administrados por clérigos que haviam cedido durante as perseguições. Cipriano, como bispo de Cartago, desempenhou um papel crucial na defesa da ortodoxia contra os donatistas. Ele argumentava que a validade dos sacramentos não dependia da santidade pessoal do ministro, mas da autoridade da Igreja. Além desses líderes,
o século III foi marcado por desafios consideráveis para a comunidade cristã. As perseguições, embora menos intensas do que em períodos anteriores, ainda eram uma ameaça constante. O imperador Décio, por exemplo, promulgou um edito em 250 d.C. que exigia a prestação de culto ao imperador, levando a novas perseguições. A crise do terceiro século, caracterizada por instabilidade política e econômica no Império Romano, também impactou as comunidades cristãs. A expansão do cristianismo para regiões como a Gália e o Egito continuou, enfrentando desafios e promovendo a diversificação cultural e teológica da fé cristã. Em meio a essas complexidades, figuras como Clemente de Alexandria, Orígenes e Cipriano desempenharam papéis fundamentais na defesa da fé, na articulação teológica e na orientação das comunidades cristãs durante um período desafiador e crucial para o desenvolvimento do cristianismo primitivo. O século III do cristianismo deixou um legado profundo, moldando a estrutura e a identidade da fé cristã primitiva. Nesse período de desafios políticos, sociais e teológicos, o cristianismo não apenas sobreviveu, mas também se fortaleceu e evoluiu. Uma das contribuições mais notáveis desse período foi a consolidação da estrutura eclesiástica. As comunidades cristãs começaram a adotar uma organização mais hierárquica, com bispos exercendo autoridade sobre regiões específicas. Esse modelo episcopal proporcionou uma estrutura mais coesa e uma liderança mais centralizada, respondendo às necessidades das comunidades cristãs em expansão. Além da organização eclesiástica, o século III foi marcado pela definição de doutrinas. Os debates teológicos intensificaram-se, resultando em formulações mais precisas sobre questões cruciais, como a natureza de Cristo, a Trindade e a salvação. Figuras como Orígenes e Tertuliano contribuíram para essas discussões, desenvolvendo argumentos teológicos que moldaram a compreensão cristã. O martírio, infelizmente, tornou-se mais difundido durante o século III, refletindo a crescente hostilidade enfrentada pelos cristãos. A perseguição imperial, especialmente sob os imperadores Decício e Valeriano, resultou em numerosos mártires que sacrificaram suas vidas pela fé. Esses eventos, apesar das adversidades, fortaleceram a coesão das comunidades cristãs, inspirando outros a permanecerem firmes em sua fé diante da perseguição. A expansão geográfica do cristianismo continuou durante o século III, alcançando regiões além do mundo mediterrâneo, como a Gália e o Egito. Essa disseminação levou à diversificação das práticas e tradições cristãs, enriquecendo a fé com diferentes perspectivas culturais. O século III foi uma época desafiadora, mas também formativa para o cristianismo primitivo. A resposta dos cristãos a esses desafios ajudou a consolidar e aprofundar as bases da fé, preparando o terreno para os desenvolvimentos futuros nos séculos subsequentes. O legado desse período persiste na estrutura organizacional da Igreja, nas formulações doutrinárias e na memória da coragem dos mártires, que enfrentaram a adversidade em nome de sua fé. O século III do cristianismo foi palco de intensas controvérsias teológicas que moldaram o desenvolvimento da fé cristã primitiva. Entre as diversas disputas, uma das mais proeminentes foi a controvérsia donatista, que emergiu no contexto das complexidades éticas e teológicas do período. O cerne da controvérsia donatista residia na validade dos sacramentos administrados por clérigos que haviam cedido à perseguição ou cometido atos considerados pecaminosos durante os períodos de intensa perseguição aos cristãos. Os donatistas,
liderados por figuras como Donato de Cartago, sustentavam a posição rigorosa de que os sacramentos ministrados por clérigos impuros eram inválidos. Essa controvérsia ganhou destaque no contexto da perseguição imperial, quando alguns clérigos, para evitar a perseguição, entregaram escrituras sagradas ou até mesmo renunciaram à fé. Os donatistas, contudo, argumentavam que a validade dos sacramentos estava intrinsecamente ligada à pureza moral do ministrante. A controvérsia donatista não era apenas uma disputa teológica, mas também refletia as tensões sociais e políticas da época. Em um período de instabilidade política, onde o cristianismo estava sujeito a perseguições e ambiguidades éticas, a questão da pureza da Igreja tornou-se crucial. A posição dos donatistas representava uma busca rigorosa pela santidade e pureza na comunidade cristã. Essa disputa teológica teve implicações significativas na vida da Igreja. A resposta oficial, expressa em concílios como o de Arles em 314 d.C., tendia a favorecer uma postura mais inclusiva, argumentando que a validade dos sacramentos não estava condicionada à pureza moral do clérigo. Essa decisão influenciou não apenas a abordagem da Igreja em relação aos clérigos que haviam cedido à perseguição, mas também definiu a postura da Igreja em relação a controvérsias teológicas e éticas semelhantes no futuro. A controvérsia donatista, assim, permanece como um episódio significativo no século III, proporcionando insights valiosos sobre as dinâmicas internas e externas que moldaram o cristianismo nesse período de transição e desafios. O século III do cristianismo foi um período complexo marcado por desafios políticos, sociais e éticos. A instabilidade política no Império Romano, a crise econômica e as invasões bárbaras contribuíram para um contexto propenso a conflitos e ambiguidades éticas. No meio desse cenário, a questão da corrupção e virtude dentro da comunidade cristã desempenhou um papel significativo. A corrupção, infelizmente, não foi ausente no seio da Igreja. Líderes eclesiásticos, em alguns casos, estavam envolvidos em disputas pelo poder e influência, comprometendo a integridade da mensagem cristã. Conflitos internos por posições de liderança muitas vezes resultavam em intrigas e manobras questionáveis. Contudo, em meio a essas adversidades, muitos cristãos demonstraram notável virtude. Enfrentando perseguições, incertezas políticas e desafios econômicos, eles mantiveram firmeza em seus princípios éticos e morais. O testemunho de cristãos que resistiram à corrupção e permaneceram dedicados aos ensinamentos de Cristo destaca-se como um aspecto notável do período. O martírio, em particular, tornou-se uma expressão extrema de virtude durante o século III. Muitos cristãos, diante da perseguição imperial, escolheram enfrentar a morte em vez de renunciar à sua fé. Figuras como Perpétua e Felicidade, martirizadas em Cartago em 203 d.C., exemplificam a coragem e a virtude que alguns cristãos exibiam em face da adversidade. Além disso, as obras escritas por pensadores cristãos desse período, como Orígenes, Clemente de Alexandria e Cipriano de Cartago, refletem um compromisso com os ideais éticos e morais do cristianismo. Suas contribuições intelectuais buscavam orientar a comunidade cristã diante dos desafios éticos e teológicos da época. Portanto, o século III do cristianismo apresentou um quadro complexo, onde a corrupção e a virtude coexistiam, refletindo as tensões e os conflitos que caracterizavam o período. Enquanto alguns líderes sucumbiam à corrupção, muitos cristãos, guiados por uma profunda convicção moral, resistiam e perseveravam diante das adversidades.
O século terceiro do cristianismo testemunhou uma transformação significativa na relação entre a fé cristã e a sociedade, marcando um período de crescente influência e desafios. Os impactos do cristianismo se tornaram mais pronunciados em diversos aspectos da vida pública. Em meio à crise geral do terceiro século no Império Romano, caracterizada por instabilidade política, invasões bárbaras e pressões econômicas, as pessoas buscavam significado e estabilidade. Nesse contexto, o cristianismo emergiu como uma força unificadora e ofereceu respostas espirituais às incertezas sociais. O papel central do cristianismo na vida pública foi evidenciado pelo aumento da popularidade da fé. Com líderes como Orígenes, Cipriano de Cartago e Tertuliano, a Igreja cristã começou a assumir uma posição mais proeminente na sociedade. Esses líderes não apenas defendiam os ensinamentos cristãos, mas também desenvolviam teologias mais elaboradas para lidar com as questões éticas e teológicas emergentes. Além disso, as comunidades cristãs passaram a desempenhar um papel vital na coesão social. À medida que o cristianismo oferecia uma mensagem de esperança e salvação em tempos turbulentos, suas comunidades tornavam-se refúgios para aqueles em busca de significado e pertencimento. A ideia de uma comunidade global de crentes, independentemente de origens sociais ou étnicas, proporcionava uma coesão única em uma sociedade fragmentada. Os imperadores, em diferentes momentos, variavam em sua abordagem em relação aos cristãos. Se alguns mostravam tolerância, outros promoviam a perseguição. A célebre perseguição de Diocleciano, 303-311 d.C., testemunhou uma tentativa de erradicar o cristianismo, mas, paradoxalmente, contribuiu para solidificar ainda mais a identidade cristã. Em resumo, o século III marcou um ponto de virada para o cristianismo, à medida que ele emergia como uma força significativa na vida pública e oferecia uma alternativa espiritual em tempos de crise. A influência crescente da fé cristã moldou não apenas a esfera religiosa, mas também desempenhou um papel crucial na coesão social e na busca por significado em uma era tumultuada. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!